O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje a igreja celebra a Basílica São João de Latrão, que é a mais antiga, teoricamente até mais importante que São Pedro, porque ela é a cátedra do bispo de Roma. É onde é a catedral, na verdade, né? Ela é desde a época de Constantino, e ela simboliza a parte construtiva dos templos da igreja. Mas quando a gente fala de templo, sempre nós temos que ter uma ideia de que entrelaça, é análogo a um templo construído por tijolos, e o templo espiritual, o templo do nosso corpo, o corpo de Cristo, o templo, que é o corpo de Cristo, que nós fazemos parte com o batismo. Então, quando a gente fala templo, a ideia é muito ampla. E é por isso que a igreja, que alguém fala assim: ah, mas por que a igreja celebra essa igreja lá de Roma? Não, lá simboliza uma universalidade da igreja. Então, o templo sempre tem o seu papel importante na igreja, mas ele sempre quer também referenciar ao corpo de Cristo e ao nosso corpo. Sempre. Não podemos separar. Ou igreja, mãe, igreja, Nossa Senhora, que é a personificação da igreja. Assim como a igreja é como se fosse um útero com Jesus dentro, Maria tem o seu útero espiritual. Assim como a igreja gera novos cristãos, novos cristos com o batismo, Maria espiritualmente gera novos cristos. Porque ela é a árvore da vida. Ela que com o Espírito Santo fecunda Cristo. Deus quis assim. Deus quis que nós tivéssemos uma mãe. Então a igreja é mãe e também sempre se refere a Nossa Senhora. A mulher com 12 estrelas de Apocalipse 12. A igreja é Maria. Ela deu à luz a um filho, né, que Satanás persegue. Por exemplo, no catecismo, acho que nos parágrafos aí 600 alguma coisa, inclusive compre o catecismo, né? Eu virei garoto propaganda, não é por causa da venda, mas é por causa da importância de um cristão ter catecismo. É essencial hoje, tá? No catecismo diz que a igreja,
assim como Cristo foi para o Calvário, a igreja caminha para o Calvário. No final dos tempos nós seremos poucos, mas com qualidade. Esses meia boca de igreja não vai aguentar, porque cada vez mais a perseguição à igreja aumenta. Isso que aconteceu ontem é um dos sinais aí. Se quebra, esse desrespeito. Não existe mais lei, não existe lei para ninguém, não existe mais segurança jurídica nem segurança de acordos. Estamos vivendo um mundo de Satanás, né? Então isso é um sinal de que a igreja cada vez mais vai ser perseguida. E as pessoas que estão no oba-oba da igreja, não reza de vez em quando, vai na missa domingo quando pode, quando quer, né? Não faz um jejumzinho semana, não reza o rosário, não vem no Santíssimo. Não concorda com a igreja, eu não concordo com a igreja. Grande coisa. A igreja tem 2000 anos e tem revelação divina. Quem somos nós que nascemos ontem, vamos morrer amanhã, para não concordar com a igreja? Não é verdade? Essas pessoas não vão aguentar sofrer perseguições por causa dela. Ou então vão perseguir a igreja por dentro dela, que é o que está acontecendo muito hoje, né? Dentro da igreja, perseguições. Isso é o mais triste. Pessoas ideologicamente destruídas dentro da igreja. Bem, a profecia de Ezequiel, essa aqui, aquela famosa, Ezequiel 47, das águas que saem do altar e que vai aumentando, e onde passa as águas. Então, na verdade, imagina, vamos lá. Assim como o templo e corpo humano são análogos, o corpo, o que dá vida, o que dá vigor, é a alma. A alma é o ato do corpo. A nossa alma só tem vida em Cristo. Só nele. A pessoa que não tem Cristo, a alma está morta, destruída. Se vocês querem um exemplo, Ezequiel 37. Os vales dos ossos ressequidos, né? Todo mundo que está afastado de Deus, como se fossem esqueletos ambulantes, né? Tanto andando de bicicleta quanto numa Lamborghini. Tudo esqueleto, morto. Não tem vida. Não consegue acrescentar um dia na sua vida. Não tem garantia de vida eterna. O que nutre a alma é o templo, a igreja, que São João interpreta como a água do batismo. Após a paixão, morte e ressurreição, Cristo nos uniu de novo, enxertou a humanidade em Deus, e através do seu altar jorra sangue e água, daqui do altar no batismo e na Eucaristia, na confissão, os sacramentos. Então, a partir dos sacramentos da igreja, nós vamos nutrindo a alma, devolvendo vida. Profetiza sobre os ossos, e eles começam a ter vida, né? Começa a nascer carne. Por quê? Porque quando a alma está bem, todo o corpo está bem. Então é daqui que sai, é do templo, do altar, tudo que nós precisamos para a alma. Ah, não precisa ir à missa todo dia. Quem não pode, paciência. Mas você precisa comer todo dia para o corpo, por que não para a alma? Você precisa trabalhar. Tem gente que faz academia todos os dias, acorda 5 horas da manhã sem problema nenhum, 4h30, não é verdade? Sacrificar para ficar mais bonitinho, todo mundo faz mais fácil. Sacrificar para Cristo é difícil. Só que as consequências depois, o corpinho bonitinho, mais cedo ou mais tarde fica tudo buchibento. Querendo ou não querendo. Ou, se não ficar buchibento nesse mundo, os verminhos vai comer. Fedorento. Explodir, ficar todo inchado lá. Fedido com a morte. Entendeu? Então assim, você tem que aprender a investir. Não estou falando que é ruim fazer academia. Ótimo. Incentivo todo mundo a fazer caminhada, academia. Ótimo. Pilates. Mas quando você coloca isso acima da Santa Missa, da sua oração, é gravíssimo. Gravíssimo. Entende? Substituir uma Santa Missa por um Pilates, por uma academia,
é absurdamente grave. É uma falta total de entendimento do que é a Santa Missa. É o ápice da sua vida. Aqui está a salvação. Aqui está tudo que você precisa para a sua alma, para salvar a sua família inteira, para pôr no céu. É aqui que você encontra. Não é lá. Não é lá. Lá você vai ter um corpo mais saudável. Isso é bom? Ótimo. Gente, eu não sou contra nada para ficar mais... O povo acha que o povo de igreja tem que ficar feio. Não. Vocês podem fazer academia, podem fazer plástica, podem passar perfume, pode fazer o que for, né? Depilar. Não tem problema. Não vejo problema nenhum. Só não pode vestir roupa sensual. Não é esse o problema. Eu não sou bitolado de achar que não... Acho que cada um cuida do seu corpo, vai no salão, né? Agora, a alma tem que ser colocada acima disso. Quando eu trabalhava como otorrino, eu fazia plástica de nariz, de pálpebra, de orelha. Muitas. Inclusive, grande parte dos cursos que eu fazia era de plástica. E realmente mudava a vida de muita gente. O nariz, às vezes, né? Ou criança que tem a orelha de abano, que era sempre traumatizada. Então, não sou contra. Pode fazer à vontade. Desde que você também não tira da boca, né? Agora, o importante, gente, é você colocar a alma em primeiro lugar. É você primeiro ser de Deus. É você priorizar tudo de Deus primeiro. Porque senão não adianta. Você imagina Deus que morre na cruz por você, trocado por um Pilates. Ave Maria, né? Ele derrama o sangue por você e você simplesmente deixa de ir à missa. Não estou falando aqueles que têm que trabalhar. Tudo bem, tem que sustentar a sua família. E aí não é fácil arrumar emprego aí que às 8 horas começa. Mas quem pode escolher, escolha primeiro Deus. Então, esse sangue e água que sai do altar de Cristo é imbatível. Não existe concorrente lá fora. Vixe, eu cheguei atrasado, está quase 7h30. Nem falei do Evangelho. E o Evangelho, nós temos o quê? Jesus que mete o chicote no povo. Fez do templo. Na verdade, gente, naquela época, a verdade nua e crua é que tinha que ter os cambistas. Por quê? Porque ninguém vai... Porque naquela época, quais eram os sacrifícios? Os animais. Ninguém ia caminhar 100 quilômetros carregando um bezerrinho, uma ovelha. Então, geralmente, o problema aqui, provavelmente é porque ou estava dentro do templo, que é sagrado, ou também Jesus sempre vê o coração da pessoa. É diferente. Não dá para você saber certamente se uma pessoa... Por exemplo, ir para a Trindade a pé é uma coisa boa? Depende. Depende. Se eu for para a Trindade a pé, é porque eu quero trocar meu carro numa Mercedes. Ou porque eu quero ser poderoso. Não é uma coisa boa. Ou porque eu quero que meus bens cresçam só. Eu quero ir para a Trindade para ser uma pessoa melhor, para oferecer o sacrifício para salvar a minha alma e da minha família. Ótimo. Inclusive, se puder dar um espaço de uma bolinha para mim lá, no pé, oferecer para mim, eu fico muito feliz. Né? É excepcional você oferecer um sacrifício desse para a salvação. Então, nós não sabemos direito. Alguns têm ciência infusa, Padre Pio, né? Você não está com. Mas Jesus via que no fundo aqueles cambistas estavam ali pelo dinheiro. Não era para ajudar uma pessoa que quer oferecer o sacrifício. Nós temos que entender, por isso que é importante, os santos ensinam, no final da noite. Façam isso, gente. No final do dia, à noite, antes de dormir. Fechem os olhos e meditem assim: onde estava meu coração hoje? Em que eu pensei mais? Ou em quem? Foi em Deus? Foi na salvação? Ou foi na estética, na vaidade? Ou foi no prazer sexual, a pornografia? Ou foi no poder? Ou foi no dinheiro? Eu pensei só em dinheiro o dia inteiro. Em que eu pensei mais? Essa é a chave de um bom cristão. Por quê? Porque você vasculha o seu coração e vê se ali
você está mais apegado em Deus, ou nas coisas, ou em alguém. Isso é idolatria. Isso é algo que tem que ser orientado para Deus. Você pede a graça, pede os sacramentos, reza e fala: Jesus, orienta esse desejo para ti. Eu estou pensando demais nas coisas do mundo, eu preciso pensar mais em ti. Então nós temos que cada vez mais fazer essa autoanálise dentro de nós. Senhor, onde esteve meu coração hoje o dia inteiro? O que eu pensei mais? Vai meditando. E aquilo que estiver fora, peça a graça de orientar para Ele. E aí sim, Jesus vai, expulsa os vendilhões, né? Os cambistas. E não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E depois fala que vai destruir e ressuscitar. Aí ele liga o templo construído com o templo do seu corpo. Até São João diz que depois que ele ressuscitou, os apóstolos entenderam do que ele estava falando, né? Depois que ele ressuscitou. Bem, espero que vocês cuidem bem do templo, do corpo de vocês. Com dietazinha, também. Academia, também. Caminhada, também. Mas primeiro, a alma. O que adianta na academia um monte de esqueletão lá, que depois vai ficar no inferno para sempre? Não é não? Melhor nós chegar com o corpo menos bonito para ir para o céu do que todo malhado e não ir. Concordam? Ou não? Agora, se chegar com o corpo malhado e ainda ir para o céu, parabéns. Nota 1000, né? Chegar lá malhadinho. Mas o importante é chegar lá. É chegar lá. Que Nossa Senhora nos ajude.